Maxi diz que, ao tentar recuperar Domênica, conheceu Luiz Fernando. Mercedes manda que ele leve Domênica para bem longe, afirmando que ela só trouxe problemas ao filho. Diana comenta que Luiz realmente a ama, mas Mercedes rebate dizendo que é apenas um capricho, e afirma a Maxi que ele e Domênica são farinha do mesmo saco, ele roubando o dinheiro dela e ela as terras dele. Maxi diz que pagará o dinheiro, e Mercedes responde que o que lhe convém é que ele apodreça na cadeia. Chiara fica surpresa ao saber que Maxi foi para a cidade do México sem pagar o dinheiro que roubou dela. Genaro diz que ele voltará. Chiara afirma que falará com Domênica, mas Genaro a agarra. Ela o empurra e questiona o que ele está fazendo. Genaro diz que só quer se consolar, já que trocou Domênica pela fazenda. Branca pede alguns livros a Roberto. Nesse momento, Ernesto chega e ela encerra a ligação. Ele pergunta se era Roberto e Branca confirma, dizendo que estava pedindo livros da cidade. Ernesto pergunta se ela já leu os que ele trouxe e ela responde que não, lembrando que o pai sempre dizia que, quando alguém presenteia com um livro, não se deve perguntar se a pessoa já leu. Ernesto se desculpa e admite que não quer ser apenas amigo dela, confessando que está com ciúmes. Domênica diz a Chiara que Luiz pensa que ela procurou Maxi por amor. Chiara dá razão a Luiz e pergunta se ela tinha essa intenção. Domênica responde que sim, mas para acabar com esse calvário. Porém, Maxi sumiu novamente e ainda deixou com mais dúvidas. Chiara pergunta quais dúvidas, e Domênica explica que quando ele estava inconsciente, disse que uma mulher o obrigou a deixá-la. Por isso, ela foi procurá-lo para esclarecer isso. Chiara afirma que ele estava delirando e diz que se ela quer voltar com Maxi, deve esquecer o mundo e apenas ser feliz. Domênica responde que não voltará com ele e revela que, depois do que ouviu, tem a sensação de que, enquanto estava com ela, Maxi tinha uma amante. Chiara diz que isso é delírio e afirma que ele a amou. Domênica sai, e Chiara começa a lembrar do momento em que Maxi foi embora, dizendo que havia se apaixonado por Domênica. Branca comenta que não gosta de ciúmes, pois é como se a pessoa estivesse dizendo: cuidado, sua liberdade acabou. Ela sugere a Ernesto que conversem em outro lugar sobre isso. Chiara liga para Mercedes e ela diz que teve uma discussão com Luiz por causa de Domênica e que foi embora. Chiara pergunta a Mercedes se ela já sabe o que aconteceu com Maxi e diz que ele levou um tiro e que Luiz o salvou. Mercedes diz que isso demonstra a qualidade do filho como médico e Chiara acrescenta que ele também tem muita dignidade, pois terminou com Domênica após ela ir atrás de Maxi. Mercedes pede que Chiara não deixe Luiz sozinho, e ela responde que sempre estará lá para apoiá-lo. Tomasa fica impressionada com o quanto Rosinha cresceu. Rosinha diz que os padrinhos dela serão uma surpresa. Luiz descobre que Pedro voltou a morar na abandonada, e Chiara comenta que achou que Domênica já havia contado. Luiz admite que terminou com ela, Chiara finge surpresa, e Luiz afirma que Domênica decidiu ficar com Maxi. Chiara pergunta se vale a pena ele continuar brigado com a mãe por causa de Domênica, e Luiz responde que Mercedes errou em muitas coisas, mas que quanto à relação com Domênica, ela o advertiu desde o início de que ele terminaria com o coração partido. E estava certa. Chiara abraça Luiz, e ele se retira. Pedro diz a Osvaldo que ele nem sabe colocar uma sela no cavalo. Os dois trocam provocações, jogando a sela um para o outro. Neide diz a Adelaide que ela está atrasada novamente, e Adelaide responde que acabou de se demitir. Neide afirma que, agora que Pedro foi embora, ela também está indo. Adelaide manda Neide deixar a insegurança de lado e provoca dizendo que, se o encontrar livre, vai partir para cima dele. E sai. Silvia alerta Neide para abrir bem os olhos. Domênica fica feliz ao ver Luiz, mas ele responde que não foi ver lá e sim o irmão. Domênica pede 1 minuto, mas Luiz diz para ela não perder o tempo. Genaro chega dizendo a Domênica que Luiz está espalhando que foi ele quem atirou no namorado dela. Diana pede a Mercedes que conte a verdade para Luiz sobre Maxi, mas ela se recusa, dizendo que ele será preso e que Domênica ficará com Luiz. Diana vai atender a porta e encontra Maxi, que chega dizendo que a transferência já está pronta, com um valor extra generoso para que ela não revele quem ele é. Luiz diz a Genaro que apenas fez a denúncia, e Genaro pergunta se ele suspeitou dele imediatamente. Domênica intervém na discussão e manda Genaro ir embora.
Luiz comenta que foi a primeira vez que ela não brigou com ele para defender o capataz e pergunta pelo irmão. Domênica responde que não sabe e se retira. Max e Mercedes fecham um acordo e ele transfere o dinheiro para a conta dela. Diana também acaba se tornando cúmplice. Rafa comenta que Maxi está cada vez mais distribuindo dinheiro para encobrir seus segredos. Luiz diz a Pedro que o lugar dele é no espelho da lua. Pedro recusa e afirma que Domênica o recebeu bem, o colocou como capataz e ainda lhe deu um quarto na casa. Luiz responde que não quer mais voltar a ver Domênica. Adelaide conta a Prudêncio sobre a discussão que teve com Neide e diz que Pedro a vê como culpada pelo que aconteceu com ele na infância. Prudêncio pede perdão e Adelaide diz que gostaria que eles fizessem as pazes novamente. Prudêncio pede que ela diga a Pedro que precisa falar com ele. Pedro vai até Domênica para falar sobre o irmão, Luiz Fernando. Domênica fica contente ao perceber que ele já o aceitou como irmão. Eles comentam sobre os conflitos entre ela e Luiz, e Domênica explica que ele interpretou tudo errado e que estão afastados por um mal-entendido. Pedro pergunta se foi só isso mesmo, e ela confirma. Também comenta que ele ajudou Maxi quando viu ferido, por humanidade, assim como ela fez. Pedro diz que não é a mesma coisa e que só procurou Luiz porque ele não teve culpa no que aconteceu, mas que não quer ver Prudêncio e Mercedes nem pintados. Ele aconselha que, se ela ama Luiz, deve deixar de ver Maxi. Domênica pede que Pedro reconheça que o irmão não é bom em escutar. Ernesto elogia Branca, dizendo que ela é inteligente e trabalhadora. Branca sugere que ele conte sobre o amor impossível que já viveu. Adelaide diz a Pedro que Prudêncio quer vê-lo no lugar onde ele brincava quando era criança. Pedro recusa friamente. Adelaide chora e diz que, apesar de tudo, Prudêncio é avô dela, gosta de Pedro e pede que ele pense com carinho. Pedro responde que vai pensar e vai embora. Pedro diz a Nicole que só falou aquilo para não fazer. Lá chorar, e Nicole o repreende, pedindo que ele dê o braço a torcer. Branca diz a Ernesto que o amor impossível que ele contou parece recente e que é injusto ele procurar, lá apenas para esquecer o desprezo que sofreu. Nesse momento, Chiara chega e comenta que não imaginava que ele a trocaria por uma teresiana, sentando-se à mesa com eles. Rosinha pede a Domênica que seja sua madrinha de primeira comunhão, e ela aceita. Branca diz a Chiara que estavam falando dela. Ernesto tenta minimizar, dizendo que não era nada importante, mas Branca rebate afirmando que ele já esqueceu Chiara e pede que ele repita o que disse antes. Ernesto se enrola e muda de assunto. Branca então se levanta, dizendo que precisa ver a mãe, e vai embora. Chiara chama Branca de estranha e diz a Ernesto que se for trocar lá por outra, que seja alguém melhor do que ela, se é que ele consegue, e também se retira. Rosinha pergunta a Luiz por que ele está triste, e ele responde que são coisas de adulto. Eles se sentam para conversar e Rosinha pede que ele seja seu padrinho de primeira comunhão. Luiz aceita, dizendo que está feliz, e os dois se abraçam. Nicole diz a Prudêncio que Pedro não irá ao encontro e que pediu para ela avisar, para que ele não ficasse esperando. Ela acrescenta que foi até lá apenas para ouvi-lo. Prudêncio agradece e tenta tocá-la, mas é repreendido. Roberto conta tudo o que sabe sobre a investigação do anel. Prudêncio pede a Nicole que diga a Pedro que gosta dele e, em seguida, também admite que ama Nicole. Nicole rebate dizendo que é apenas a esperança de Prudêncio, já que a outra foi embora. Prudêncio responde que Mercedes foi um sonho, enquanto Nicole é a realidade. Nicole afirma que não é mais a menina que o via como um homem perfeito e que acreditava em tudo. Diz que se ele quer amá-la de verdade, deve tirar Mercedes do coração ou deixá-la em paz. Prudêncio afirma que Mercedes já saiu da vida dele e a beija. Nicole o repreende e vai embora. Roberto e Luiz saem e deixam o anel sobre a mesa. Adelaide avisa que Maxi está ali. Ele se aproxima de Luiz e diz que sabe que ele não aceitaria dinheiro por ter salvado sua vida, então trouxe um eletrocardiograma portátil. Luiz recusa, mas Maxi pede que ele não seja orgulhoso. Luiz tenta partir para cima dele. Mercedes diz que ligará para Roberto para que ele retire a denúncia contra Martin. Roberto sugere que Maxi doe o aparelho ao dispensário do povoado. O celular toca, e é Mercedes pedindo a retirada da denúncia. Luiz pega o telefone e pergunta o que é. Mercedes fala que Martin já devolveu o dinheiro.
Luiz responde que isso não importa e afirma que mesmo assim irão colocar Lu na cadeia. Mercedes encerra a ligação. Domênica chega e vê Maxi ali novamente. Luiz manda que ele vá embora e também pede que Domênica se retire. Ao olhar para a mesa, Domênica vê seu anel de noivado e pergunta a Luiz o que ele está fazendo com aquilo. Luiz questiona se o anel é dela e, em seguida, afirma que então foi ela quem matou o filho dele. Domênica pergunta a Luiz Fernando se ele está louco. Ele responde que já faz tempo que procura a dona do anel. Domênica pede que ele explique. E Luiz diz que o anel foi encontrado no carro que atropelou a cunhada dele, que estava grávida de seu filho. Afirma que, se o anel é dela, então ela teve algo a ver com aquilo. Domênica se recorda de que, após Maxi abandoná-la, jogou o anel fora e conta isso a Luiz Fernando. Ele conclui que, então, o anel deve ser de algum convidado. Kiara fica furiosa ao saber que Maxi foi para a cidade do México sem avisá-la e começa a acreditar em Genaro, que disse que ele não voltaria. Silvia comenta que Maxi apenas foi repartir dinheiro e logo retornará, aconselhando Kiara a ficar de olho nele. Kiara se irrita, dizendo que todos fazem o que querem. Domênica afirma que qualquer pessoa pode ter encontrado aquele anel. Roberto pergunta se existe apenas um exemplar ou se há outro igual. Domênica olha para Maquice e ele responde que o anel é único. Luiz avança para cima dele, mas é impedido por Domênica, que diz que a agressão não o levará ao verdadeiro culpado. Ela afirma que, se ele não acredita nela, não se importa, lamenta o que aconteceu com o filho dele e diz que ele terá que encontrar outro responsável. Em seguida, se retira, jogando o anel. Maxi afronta Luiz, perguntando como ele ousa duvidar da mulher que ama. Luiz tenta partir para cima dele novamente, mas Roberto o impede e tenta acalmar. Maxi corre atrás de Domênica e questiona como ela pode confiar em alguém que a acusa de algo tão grave. Domênica responde que tudo relacionado ao casamento foi uma desgraça. Maxi diz que está arrependido e pede outra oportunidade. Ela afirma que não se pode mudar o passado e pede que ele desapareça de sua vida. Roberto comenta que não pode existir apenas um anel como aquele, pois um tal Aurélio também comprou um. Luiz diz que, cada vez que olhar para Domênica, lembrará do que aconteceu com seu filho. Maxi pergunta a Kiara se ela sabia do anel que Luiz Fernando tem. Kiara desconversa, diz que não sabe e encerra a ligação. Em seguida, comenta com Silvia que teme que Domênica se lembre de que ela estava na cidade do México no dia do acidente. Domênica conta a Pedro tudo o que aconteceu na casa de Luiz e lamenta que tudo esteja dando errado entre eles. Diz ainda que o pior foi Maxi ter lá defendido. Pedro responde que esse é justamente o ponto. Domênica lamenta que Luiz não acredite nela. E Pedro relembra que, no início, ela também não acreditou nele. Genaro chega cobrando a aula de computação. E Domênica vai atendê-lo. Kiara diz a Luiz Fernando que não se lembra de onde o anel foi parar e afirma que Domênica não teria motivo para mentir. Luiz responde que acredita em Domênica. Kiara diz a Luiz que aquele anel foi parar nas mãos dele por algum motivo e pergunta se ele realmente tem razão para duvidar. Luiz comenta que quando Roberto foi à joalheria, descobriu que o comprador não era Maxi, e sim um tal de Aurélio. Kiara estranha a informação e pergunta se há mais algum detalhe. Luiz responde que não há mais nada. Kiara sugere que Maxi pode ter comprado o anel usando o nome de outra pessoa. Em seguida, segura a mão de Luiz e tenta consolá-lo. Nicole diz a Pedro que foi ao encontro de Prudêncio em seu lugar e afirma que tem certeza de que ele gosta dele, além de dizer que não é bom viver com rancor. Pedro responde que não quis ir justamente porque isso aumentaria ainda mais o rancor que sente e acusa Nicole de estar procurando pretextos para ver Prudêncio sozinha. Cosme entrega a Maxi as chaves de uma casa e diz que o levará ao restaurante mais importante do povoado, onde o apresentará a Gabriel, sugerindo que os três podem fazer negócios juntos. Nicole afirma que Pedro não vai convencer, lá de que Prudêncio é um homem ruim. Pedro rebate dizendo que ela o defende porque o ama. Nicole conta que Prudêncio disse que, quando Pedro nasceu, ele tinha apenas alguns centavos para ajudar os pais de Adelaide, e que tentou fazer o melhor por ele. Pois, se o colocasse em um orfanato, coisas ruins poderiam acontecer sem que ele soubesse.
Pedro responde que no orfanato de Domênica as crianças são bem cuidadas. Nicole rebate dizendo que Domênica já resgatou muitas crianças de situações vulneráveis e pede que ele perdoe Prudêncio. Pedro afirma que nunca o perdoará, e Nicole pede que ele pense melhor. Chiara chega perguntando por Domênica, e Nicole diz que ela ainda não voltou. Chiara entra dizendo que as coisas entre Domênica e Luiz Fernando terminaram muito mal. Nicole pergunta como ela sabe, e Chiara responde que foi o próprio Luiz Fernando quem contou tudo a ela. Nesse momento, Domênica chega e pergunta o que ele disse. Chiara responde que está furiosa com Luiz por pensar que Domênica matou o filho dele. Rosinha conta aos pais que seus padrinhos de primeira comunhão serão Domênica e Luiz Fernando. Tomasa comenta que os dois não ficam juntos nem amarrados, mas Rosinha afirma que eles já aceitaram. Chiara continua colocando dúvidas na cabeça de Domênica, reforçando que Luiz acredita que ela matou o filho dele. Nicole diz que está decepcionada com Luiz, pois já havia pedido que ele acreditasse em Domênica. Chiara lamenta a situação e diz que entre Maxi, que a abandonou, e Luiz, que a vê como uma assassina, Domênica deveria procurar alguém que realmente a queira. Nicole repreende Chiara e Domênica sai irritada. Chiara diz a Nicole que o melhor para Domênica é ir embora da fazenda e sugere que ela converse com Domênica, pois talvez a escute. Roberto adverte Luiz, dizendo que ele não deveria ter ido atrás de Chiara e que, se quer saber a verdade, deve falar diretamente com Domênica. Luiz responde que está esgotado. Roberto então sugere que ele vá até a cidade do México perguntar a Mercedes por que perdoou o bandido Martin Gonzalez. Luiz diz que não a entende e pede que Roberto não retire a denúncia, afirmando que irá convencer lá a colocar Martin na cadeia. Nicole sugere a Domênica que vá para Puebla, dizendo que talvez Luiz vá atrás dela. Domênica responde que o orgulho dele não permitiria isso. Chiara vai até Ernesto e pergunta se ele ainda está com raiva por ela ter afastado Branca. Ernesto responde que Chiara não suporta vê-lo interessado em outra pessoa. Ela pede que ele não a compare com Branca, mas Ernesto rebate dizendo que Branca é inteligente e sensível, que pode conversar com ela sobre qualquer assunto e que, em comparação, Chiara sai perdendo. Chiara responde dizendo que nunca gostou dele, pois ele é tímido e nunca se atreve a nada, mandando-o ficar com Branca e debochando que eles vão dormir enquanto fazem amor. Ernesto diz que espera que seja apenas o ego dela falando, pois sempre a admirou. Sozinha, Chiara admite estar um pouco desiludida. Roberto comenta com Branca que achou estranho o pedido de livros de autoajuda, e ela responde que não são para ela, mas para uma amiga. Branca diz que sonha em ir para a cidade do México, e Roberto comenta que ainda bem que ela não foi, pois a quer só para ele. Ernesto chega com uma flor nesse momento, mas Roberto beija Branca. Ernesto pede desculpas por interromper. Genaro pergunta a Maxi o que ele foi fazer na capital. Maxi diz que foi à capital para encontrar um sócio. Genaro exige que ele conte tudo, afirmando que quem tem mais a perder é ele. Nesse momento, Chiara chega debochando e manda os dois contarem logo ao mundo que tem um trato. Maxi pergunta como Domênica está, e Chiara responde que ela está mal, sofrendo por Luiz Fernando. Acrescenta que sugeriu que ela fosse para Puebla. Genaro se altera, aponta uma pistola para os pés de Maxi, mas Domênica chega nesse instante e manda que ele guarde a arma. Branca agradece a flor que Ernesto lhe deu, mas recebe uma ligação de Cosme e precisa sair. Ernesto comenta com Roberto que, se tivesse chegado 1 minuto antes, Branca seria sua namorada. Roberto responde que ele perdeu a aposta. Maxi diz a Domênica que quer ajudar Luiz Fernando a encontrar o assassino do filho. Domênica pede que ele deixe as coisas como estão. Ele responde que não são inimigos e que é grato a Luiz por ter salvado sua vida. Domênica diz que tem dificuldade em acreditar nas boas intenções dele e afirma que ele não sabe o que ela sente, pedindo que não crie ilusões. Maxi admite que a perdeu por um grande erro. Nesse momento, Domênica o beija. Genaro se irrita e diz que Chiara não deveria ter deixado os dois sozinhos. Chiara se pergunta o que Domênica faz para deixar os homens assim. Genaro responde que só de olhar para Domênica já muda seu comportamento, algo que Chiara não consegue provocar. Chiara lhe dá um tapa, o chama de imbecil e vai embora. Genaro vai atrás dela e diz que ela nunca conseguirá tirar Domênica do coração dele. Chiara rebate dizendo que é muito mais mulher que Domênica.
Domênica diz a Maxi que o beijo foi apenas para comprovar que não sente mais nada por ele. Maxi insiste, dizendo que eles são almas gêmeas. Domênica rebate, afirmando que ele a abandonou como um covarde, que voltou tarde demais, buscando um amor que já não existe e garante que não o ama mais. André comenta com Pilar sobre as indecisões de Domênica em relação a Maxi. Branca observa a rosa que Ernesto lhe deu. Roberto pergunta o que eles são depois daquele beijo. Branca questiona o motivo da pergunta, e ele responde que Ernesto disse que algo aconteceu, perguntando se ele a beijou. Branca se irrita e dá um lacre nele falando que não gosta de homens inseguros e vai embora, ainda provocando que Roberto nem beija bem. Domênica diz a Maxi que o perdoa. Ele responde que não quer o perdão dela, e sim o amor. Domênica agradece por ele ter lhe dado a oportunidade de encontrar o verdadeiro amor e o dispensa. Maxi segura Domênica, afirmando que eles estão destinados a ficar juntos. Ela tenta se afastar, mas Nicole intervém. Domênica manda que ele vá embora. Pilar e André conversam sobre o que sentem. Pilar afirma que nunca o viu com outros olhos. André pergunta se agora que ela sabe do que ele sente, mudou a forma como o enxerga. Domênica diz a Nicole que seguiu o conselho de Chiara e encerrou um ciclo. Nicole pergunta se ela pretende se consolar com o Luiz. E Domênica responde, lembrando algo que a própria Nicole sempre diz, que, sem respeito e confiança, não existe relação. Ernesto vai até Branca para esclarecer o que aconteceu no dia anterior. Diz que Chiara não significa nada para ele, que só quer Branca e que se ela sentiu ciúmes é porque gosta dele. Ainda acrescenta que a perdoa pelo beijo que deu em Roberto. Branca responde que ele estava indo bem até dizer isso. E o corta afirmando que jamais ficaria com um homem inseguro, indo embora em seguida. Branca presenteia Hermínia com um livro, mas ela deixa de lado e quer saber como Branca se sente tendo 2 homens atrás dela. Branca comenta que o vírus de Santa Teresa já os contaminou e que um deles até a beijou. Hermínia responde que Gabriel nunca mais a beijou. Elas vão até o fundo para conversar sobre machismo. Enquanto isso, Ernesto comenta que está conhecendo outra versão de Chiara e conta que no dia anterior ela humilhou Branca. André sugere que talvez Chiara esteja interessada nele, mas Ernesto responde que ela só quis humilhar Branca e se questiona por que se apaixonou tão rápido. André diz que todos fazem loucuras por amor e relembra a conversa que teve com Pilar quando ela o beijou. A velha safada da Pilar se abana e Chiara chega. Pilar comenta que se dedicou tanto a ser mãe que acabou se esquecendo de ser mulher. Chiara responde que pelo que ela fez como mãe, teria sido melhor se tivesse se dedicado mais a si mesma como mulher. Pilar estranha a fala e pergunta o motivo. E Chiara diz que Pilar foi mais mãe de Domênica do que dela, retirando-se em seguida. Na cidade do México, Luiz Fernando avista Domênica e vai atrás dela. Eles se encontram e trocam olhares intensos. Domênica pergunta o que ele está fazendo ali, e Luiz responde que a viu entrando e decidiu segui-la. Domênica diz que não o entende, já que ele afirmou que não queria mais ver. Lá, Luiz responde que não se importa mais com Maxi e que, quando o encontrar, dirá que está disposto a lutar por ela. Domênica afirma que pertence a Luiz e os dois se beijam.